Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em que sentido, então, Paulo se refere a ele como selo? Verso 13, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. O selo, quando a palavra selo aparece aqui, a imagem que alguns de vocês têm, porque quem nasceu há 10 anos, 15 anos, nem sabe mais o que é selo, né? Porque é tudo e-mail hoje, WhatsApp e SMS. Mas há 15 anos atrás, havia uma coisa chamada envelope, que a gente, quando queria se comunicar com alguém, ia no correio, comprava um selo, que às vezes até passava na língua, né? E comprava selo. Tinha selo bonito, tem gente que faz coleção de selo. O selo, ele representava uma série de coisas. Essa é a imagem que nos vem. Mas a gente tem que pensar como os primeiros leitores da carta. Naquele tempo, o selo, ele tinha outras funções, além de garantir que o correio iria levar a sua carta para uma pessoa que morava no outro lado do mundo. O selo geralmente era um anel com uma marca e que era impressa em um tipo de cera quente, que uma vez secada, ela colava no objeto selado e tinha aquela marca. Um exemplo que nós encontramos no Novo Testamento e que nos ajude, está nos Evangelhos. Quando Jesus morreu e foi sepultado, a sepultura dele foi fechada com uma pedra. E os judeus chegaram para Pôncio Pilatos e disseram: olha, os discípulos vão roubar o corpo e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então, faz alguma coisa. O que é que Pilatos fez? Ele foi lá e selou a pedra, colocou o selo imperial na pedra. Como quem diz assim, isso aqui é propriedade inviolável, você não pode mexer aqui. Isso aqui está sendo protegido pelo governo, é propriedade do governo, ninguém mexe. Ainda bem que o Espírito Santo não liga para essas coisas, porque no dia seguinte de manhã Jesus arrebentou selo, pedra, saiu vitorioso. Mas humanamente falando, era isso que o selo representava naquela época. O que Paulo está dizendo aqui é que esses por quem Cristo morreu, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, eles são no momento certo, chamados por Deus pelo Evangelho e selados com o selo de Deus. Deus nos dá o seu selo. As ideias que estão presentes no selo são, primeiro, autenticação, é a marca do cristão genuíno. A marca do cristão genuíno não é que ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Aliás, vocês conhecem até a diferença. Se você achar uma Bíblia na rua, como é que você sabe se ela é de um católico ou de um evangélico? Você cheira. Se for sovaco, é evangélico. Se for poeira, é católico, né? Que fica na estante o tempo todo. Brincadeira, eu sei que tem católico que lê a Bíblia e sei que tem evangélico que não anda com Bíblia.
Mas o que marca o evangélico não é a maneira dele andar, não é a maneira dele vestir, mas é a presença do Espírito Santo. Esse é o selo que Deus coloca em nós. Ou seja, no dia do juízo haverá apenas dois tipos de pessoas: os que têm o Espírito Santo e os que não têm o Espírito Santo. Todas as outras diferenças são irrelevantes. No dia do juízo haverá apenas dois grupos: os que têm o Espírito Santo e os que não têm o Espírito Santo. Então ele funciona como identificador, autenticador do povo de Deus. Ele nos marca como propriedade de Deus, e aí dá a ideia da inviolabilidade. Há várias passagens no Novo Testamento que dizem que o diabo não pode nos tocar, ele pode nos tentar, ele pode por um momento nos oprimir, mas ele não pode nos arrancar das mãos de Deus. E não é porque nós somos fortes, é porque nós temos o selo de Deus, a garantia de Deus. Somos invioláveis nesse sentido, o diabo não pode quebrar esse selo. Inclusive o apóstolo João diz: maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. O selo aponta para isso. É a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino. Em outras palavras, o Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que aquilo que Ele planejou e que Jesus Cristo executou haverá de se cumprir. É com base nisso que a Bíblia diz que quem é de Cristo jamais se perderá. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo e o selo de Deus, isso não volta atrás, não tem como, nada pode nos separar do amor de Deus que é garantido pelo selo do Espírito Santo. É a certeza que nós temos de que Deus vai cumprir o seu plano esse concebido na eternidade. Todas as promessas de Deus que nós já vimos nesse capítulo, elas são, na prática, transmitidas para nós. Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados. Como é que eu recebo esse perdão? O Espírito Santo me aplica esse perdão. Cristo morreu para me dar conhecimento de Deus, nós vimos isso. Como é que eu tenho esse conhecimento? O Espírito Santo me dá esse conhecimento. Cristo morreu para que Ele pudesse ter um povo. Como é que eu participo desse povo? O Espírito Santo de Deus faz com que eu faça parte desse povo. Então vocês percebem que há muito mais acerca da obra do Espírito Santo do que simplesmente dons extraordinários, como falar em línguas, sonho, visão, profecia. Estas coisas recebem destaque hoje e pouco se fala a respeito da obra básica, primária e essencial do Espírito Santo, que é exatamente essa, a aplicação da obra de Cristo na vida daqueles que são chamados pelo Evangelho. E isso me leva ao terceiro ponto. Quando é que esse selo acontece? E aqui nós encontramos várias opiniões. Não existe unanimidade a respeito desse assunto. Antigos reformados entendiam que o selo com o Espírito Santo, que Paulo se refere aqui, é uma experiência que vem depois da conversão. Seria alguma coisa mais ou menos assim: você cria em Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vinha morar no seu coração. Algum momento depois, uma semana, um mês, um ano, você era selado com o Espírito Santo, que era uma experiência profunda com Deus, em que você recebia grande ousadia, poder para testemunhar. Escritores como Martin Lloyd-Jones, por exemplo, que são muito lidos e conhecidos entre os reformados, ele defende essa posição. Ele diz que o selo do Espírito Santo é diferente da conversão. Na conversão nós recebemos o Espírito Santo, mas é preciso que depois você seja selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo lhe dá ousadia, lhe dá coragem, lhe dá poder para você testemunhar. Uma posição parecida com essa é a posição dos irmãos pentecostais. Eles inclusive se referem ao selo do Espírito Santo como sendo a segunda bênção. Eles também acham que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós, mas você precisa, essa é a primeira bênção, mas aí você precisa da segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, o qual é sempre testificado pelo falar em línguas. Se não houver línguas, você não foi selado pelo Espírito Santo e não foi batizado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer por que eu penso que essas duas posições elas estão erradas.
A primeira, e muito simples, é uma questão de gramática na língua grega. Olha o que é que diz o versículo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A gramática grega exige que estes dois verbos aí, tendo nele também crido e fostes selados, eles sejam concomitantes. Paulo está se referindo a duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Há nuances da gramática grega que fazem com que nós interpretemos verbos como tendo ação posterior à ação do verbo principal. Mas a maneira como está escrito aqui, o que Paulo está dizendo é que o crer no Senhor Jesus e o ser selado pelo Espírito Santo acontece ao mesmo tempo. São ações concomitantes. Não existe um lapso entre as duas coisas. Nós somos selados com o Espírito Santo no próprio momento em que, arrependidos dos nossos pecados, cremos em Jesus como Senhor e Salvador. É naquele momento que o Espírito Santo sela. A ideia de selo está exatamente ligada à própria ideia da conversão. Passamos da morte para a vida, nós nos arrependemos, estamos entrando no reino de Deus. Ali nós recebemos a garantia de que nós somos dele. Isso não quer dizer que depois, e aqui é muito importante para nós reformados, pensarmos nisso, no que eu vou dizer, porque por causa de exageros no campo pentecostal, nós tendemos a ir para o outro lado. O fato de que o selo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, não quer dizer que você não possa ter experiências com o Espírito Santo depois. Você pode ter experiências profundas com o Espírito Santo, experiências de poder, experiências que mexem com você emocionalmente, experiências que podem transformar a sua vida. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. De fato, a conversão é a primeira bênção, mas não tem só uma segunda não, tem uma terceira, uma quarta, uma quinta, a vida toda nós vamos ter experiências com o Espírito Santo, se você de fato quiser isso. Agora, eu só não creio que devamos chamar estas experiências depois da conversão de batismo ou selo do Espírito, porque tanto o batismo como o selo, a ideia de ambos é de iniciação. O batismo é um rito de iniciação. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você se converte, quando você crê no Senhor Jesus, quando você é justificado, e aí você é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, você faz parte do corpo de Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, ele diz: todos vocês foram batizados do Espírito Santo. Ele está falando para a igreja toda. E é curioso que mais adiante no mesmo capítulo ele faz até a pergunta: vocês todos falam em línguas? Esperando a resposta: não. Então, por um lado ele afirma que todos foram batizados com o Espírito Santo, mas por outro ele diz: não são todos que falam em línguas. Então, fechando, quando é que nós somos selados com o Espírito Santo? Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E como é que isso acontece? Veja como Paulo diz aqui, olha, verso 13: vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para que as pessoas se arrependam e creiam? Está aqui. Paulo diz: vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. Isso nos ajuda a entender o que é que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. Através da pregação da palavra, da leitura da palavra, através da divulgação da palavra, o Espírito Santo vai chamando. E ele chama de maneira irresistível aqueles por quem Cristo morreu, eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo. Quando ele ouve a palavra da verdade, ele crê. Muitos ouvem e muitos ouvirão e não crerão, mas aqueles que Deus escolheu, predestinou, por quem Cristo morreu, chamados pelo Espírito Santo, eles crerão. E quando eles creem, são selados pelo Espírito Santo, que lhes garante
que eles chegarão até a glória. Até a glória. Gente, do começo ao fim, a salvação é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Se dependesse de nós em algum momento, eu vou lhe dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você puder perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação pode ser perdida, pode ter certeza que você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se ela pode ser perdida, porque você vai perdê-la quando sair daqui, ou até aqui dentro mesmo. Se ela depender da sua santidade, se ela depender da sua perseverança, da sua obstinação, você sabe que você vai perder. Mas o Deus que escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que mandou seu Filho morrer por aqueles escolhidos, e que envia o Espírito Santo para nos chamar pela palavra, e nos dá o Espírito Santo como garantia, é Ele o autor da nossa salvação. Eu sei que você acredita nisso. Você pode até dizer assim: pastor, isso aqui é complicado para mim, só está falando de predestinação, né? Eu digo, estou. Pastor, isso é complicado para mim. Você não precisa entender, eu só quero que você me responda uma coisa. Quando você está de joelhos ao lado da sua cama, orando a Deus, agradecendo a Ele, como é que você ora? Você ora assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque eu nasci num lar evangélico. Eu te agradeço porque um dia eu ouvi o Evangelho. Eu te agradeço porque um dia o Senhor tocou no meu coração e hoje eu sou salvo. Deus, eu te dou toda a glória. É assim que você ora, não é? Ou você ora assim dizendo: oh Deus, eu te agradeço porque eu escolhi. Deus, eu te agradeço porque eu tomei a decisão. Na verdade, você devia orar assim: eu me agradeço. Então não ora, você reflete. Você diz, você medita: eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Eu me agradeço porque meu livre-arbítrio, ó, né? Tranquilo, eu ouvi assim na hora, né? Esses outros aí, não, mas eu, né, você devia orar dessa forma. Mas quando você está de joelhos lá no seu coração, você sabe que se não fosse Deus que lhe tivesse chamado, buscado, arrancado você das trevas, iluminado o seu coração, você não creria. E quem faz isso é o Espírito Santo. Esse é o papel dele, e ele nos sela. Ao refletirmos sobre a mensagem de hoje, somos lembrados da imensa graça e do amor incondicional de Deus para conosco. A doutrina cristã evangélica nos ensina que, pela fé em Jesus Cristo, somos salvos, selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança eterna. Este selo não é apenas um símbolo de posse, mas uma marca de autenticidade, santidade e segurança em Cristo. A salvação é um dom de Deus, não algo que conquistamos por obras, mas pela graça, através da fé. O Espírito Santo, prometido pelos profetas do Antigo Testamento e derramado sobre nós após a ressurreição de Cristo, atua em nossas vidas para nos santificar, nos confortar e nos capacitar para testemunhar o amor de Deus ao mundo. Que estejamos, portanto, sempre conscientes da presença do Espírito Santo em nós, vivendo uma vida que reflete seu fruto. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a certeza de nossa salvação, selada pelo Espírito, nos motive a viver cada dia para Cristo, anunciando as boas novas de salvação a todos, até que Ele retorne. Que o Senhor nos dê a graça para sermos verdadeiros testemunhas de sua ressurreição e amor em um mundo que tanto precisa ouvir essa mensagem. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.